Eu preciso que vocês entendam o que está acontecendo aqui agora, porque isso é o que Isaías falou sobre a glória do Messias. Isso foi o que Moisés viu. Isso foi o que Josué viu. Isso foi o que os grandes profetas viram. Isso foi o que Elias viu. Isso foi o que aquele sábio que dizia, na época de quando Jesus nasceu, ele dizia: Senhor, não deixe eu morrer sem que eu veja a tua glória. E quando Maria e José apresentam Jesus, ele diz assim: os meus olhos contemplaram a tua salvação, ó Deus. Então vamos um pouco mais adiante aqui. O capítulo 8, ele está na sequência de um sermão de Cristo, que está no capítulo 6. Está na sequência do capítulo 6. E o capítulo 6 é Jesus falando a partir da multiplicação dos pães e dos peixes. Por favor, fique comigo, fique atento e vamos pensando a palavra aqui juntos, em nome de Jesus. O capítulo 6 registram muitos conflitos no ministério de Cristo. Conflitos ministeriais, conflitos sociais, religiosos e conflito político. O que acontece no capítulo 6? João está registrando que Jesus multiplica os pães e os peixes. Quando Jesus multiplica os pães e os peixes, a multidão que estava ali presente faz uma conexão direta de Jesus com Moisés. Porque já era tardezinha, não tinha pão para alimentar toda a multidão. E aquela multidão estava numa expectativa messiânica muito grande, ou seja, um Salvador precisa aparecer. Então tem um novo profeta com uma nova teologia, com uma nova pregação. E essa pregação era radical, era firme, só que ele tinha muito poder. Ele não falava como os grandes sábios. Jesus não fez a escola rabínica. Jesus não estudou aos pés dos sábios. E por isso que quando Jesus falava, ele dizia assim: assim eu vos digo. Geralmente os sábios diziam: assim diz o Senhor. Um profeta dizia: assim diz o Senhor. Todo profeta, quando ele começava uma profecia, ele dizia: assim diz o Senhor. Jesus não. Ele começa sempre as suas pregações dizendo: eu vos digo, porque ele é o próprio Deus manifesto em carne. Vocês estão comigo ou não? Ok. Então, imaginem comigo um povo oprimido, sofrido, sofrendo demais no poder de Roma, passando fome, com cargas tributárias impossíveis de serem cumpridas. Um povo que há anos aguardava um libertador. Ok, então havia uma expectativa, uma atmosfera messiânica de um libertador. E aí Jesus está lá, numa região desértica, o povo está passando fome, vocês conhecem a história. Jesus levanta os cestos com 5 pães e 2 peixes. E aí Jesus faz aquele milagre, a multidão fica, polvorosa, não sei se existe a palavra, eu inventei agora, existe? Eu acho que existe. Ok, a multidão fica doida para consagrar Jesus a rei. Eles querem antecipar o que nós, igreja, veremos. Vou repetir. A multidão queria antecipar o que nós, a igreja, vai ver no dia que Jesus voltar na sua glória. Só que Jesus não flertava com o pecado. Tem uns crentes malucos aí que flertam com o pecado. Sabe que aquela mulher, diaba, está jogando uma conversa no teu ouvido no trabalho e tu ainda fica... amiguinho de mulher, fala para mim, fala aí. Sai do trabalho e vai lá, tomar um suco. Vai, você quer me enrolar, um homem de cabelo branco? Vamos falar sério, né? Tem crente que flerta com o pecado. Então Jesus, percebendo que o diabo estava cirandando, que o diabo estava passeando, oferecendo um banquete, que o diabo ele é repetitivo nas suas tentações. Jesus tinha sido tentado, Mateus capítulo 4, lá no deserto. O diabo ofereceu para ele o quê? Olha, se você é filho de Deus, transforma pedras em pães. Se você é filho de Deus, olha só, faz uma coisa, se joga daqui abaixo que vão vir os anjos, porque está escrito que os anjos virão e dão ordem ao teu respeito, blá, blá, blá. Olha, se você quiser todos os reinos da terra, eu vou te dar. Então o diabo está ali cirandando o momento da multiplicação dos pães e dos peixes. Porque os discípulos de Jesus também tinham essa mentalidade que Jesus precisava libertar Israel com a espada, na força, no braço. Ou na política, Judas Iscariotes. Jesus sabia que não era dessa maneira. E aí, quando Jesus multiplica os pães e os peixes, os discípulos estão nessa vibe da multidão. Deu certo, olha que multidão. Mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. O ministério de Jesus bombou.
É o hype, vamos aproveitar. Vamos aproveitar. Imagine se fosse hoje todo mundo fazendo vídeo sobre isso. A multiplicação dos pães e dos peixes, fazendo react. Eu também estaria fazendo. Confessando aqui para vocês. Ok, beleza, fica aqui comigo, em nome de Jesus. Os discípulos estão nesse coração. Senhor, vambora. Jesus percebe, olha para eles e fala assim, saiam daqui agora. Entrem no barco e vão para o outro lado. Os discípulos entram no barco e vão para o outro lado. Marcos vai dizer que os discípulos estavam com o coração apertado porque não entenderam o que aconteceu ali. Jesus sabia muito bem. Jesus sabia que os discípulos não tinham estrutura espiritual para lidar com aquele nível de tentação. Ele sabe que você não tem estrutura para lidar com alguns níveis de tentação. E é por isso que ele está na tua frente protegendo todos os dias. Te livrando. Você diz assim, Senhor, por que fechou aquela porta? Ele está dizendo, o que eu faço hoje, vós não entendereis. Entendereis depois. Estão comigo ou não, igreja? Ok. Então vejam, Jesus multiplica os pães, aí o negócio fica feio. E aí o que acontece é o seguinte. Vem uma tempestade enquanto os discípulos estão indo para o outro lado, fugindo da tentação da multidão, do banquete do diabo. O glamour da multidão, o aplauso da multidão. Estão entendendo, igreja? Ok. Eles vão para o outro lado no barquinho, vem uma tempestade. O barco parece que vai afundar, porque todas as vezes que você obedecer o Senhor, se prepare para o agitar das águas. Todas as vezes que você se posicionar espiritualmente e rejeitar os banquetes que o diabo oferece, se prepare para o agitar das águas. Mas quando as águas se agitarem, você vai saber que está na posição certa, no caminho certo, ouvindo a voz certa, seguindo a direção correta.